Olá, alunos do segundo ano de História da Igreja 1. Hoje nós vamos apresentar o tema A Igreja e o Estado Romano, as áreas de conflitos entre a Igreja e o Estado Romano. Introduzindo o assunto, gostaria de lembrar o historiador holandês Erik van Loon, dizendo que o Império Romano possuía uma atitude indiferente às questões religiosas. A postura era de tolerância, desde que houvesse respeito ao Estado e a demonstrada submissão com o pagamento dos impostos estabelecidos. Portanto, era uma questão condicional. Segundo o historiador Kenneth Latourette, em Uma História do Cristianismo, a postura indiferente e tolerante do Estado romano para com a Igreja não tardou a despontar contradições devido ao modus operandi do cristão e o modus operandi da cultura pagã. Esses problemas surgiram devido, então, à forma de viver, a forma de comportamento entre os dois grupos, o cristão e o romano. As áreas discordantes, em geral, foram as questões da guerra, as questões das diversões públicas, da escravidão, da filantropia, da propriedade privada, questões culturais em geral, como, por exemplo, a literatura e a educação, sexo, família e casamento, e, finalmente, a Igreja e o Estado. Tá? Essa é a lista das áreas mais comuns de conflito que veio acontecer entre o cristianismo primitivo e o Estado romano. A primeira questão é sobre as guerras. O mundo greco-romano e as questões da guerra eram coisas muito comuns, assimiladas e aceitadas por todos os romanos. Por quê? Nos conceitos mitológicos pagãos, o cristão, ou melhor, a criação do cosmos é produto ou resultado de guerras entre os deuses. E o Império Romano, realmente, ele foi implantado e se desenvolveu, e ele cresceu em meio às guerras, por causa de suas constantes pesquisas, ou conquistas, desculpe. Como a guerra era uma das principais atividades dentro do Império Romano, consequentemente, o salário do soldado era um salário que apresentava um certo interesse, porque era algo considerável. Uma vez, no entanto, servindo ao Estado, a lealdade era algo seriamente analisado. A traição ou a deserção militar normalmente era punido com pena de morte. Então, como é que a Igreja procedia nesse meio? Bom, uma das informações que nós temos é do pai da Igreja, Hipólito, que diz que o cristão, depois de ser batizado, não deveria alistar-se no exército romano. Mas, quando ele convertido, estando no exército romano, ele não era obrigado a abandonar a farda, a abandonar o exército. Ele podia continuar, mesmo sendo cristão. No entanto, veja então a dificuldade dessa jurisprudência. No entanto, ele deveria se abster de juramentos, se abster de matar, exceto em defesa própria. Então, era realmente uma situação muito difícil e conflitante um soldado romano ser cristão, uma vez que as guerras eram constantes. Então, isso
fez com que suscitasse muitas desavenças, porque os pagãos e escritores pagãos viam o cristianismo até como inimigo, declarando, como, por exemplo, Celso, que é um dos pagãos e escritor, acusou a igreja dizendo o seguinte: se o império depender dos cristãos, ele vai cair na mão dos bárbaros rapidamente. Orígenes, pai da igreja, contesta e contestou a Celso numa das suas apologias, afirmando que os cristãos não eram inimigos, nem tampouco neutros diante do Estado. Os cristãos, embora fosse uma minoria, ele muito contribuía com as suas orações, com o seu trabalho, com o seu amor, e dava uma contribuição, às vezes, maior do que as legiões romanas em favor do Império Romano. Posteriormente, Santo Agostinho, já no século V, à semelhança de Hipólito, resolveu também elaborar as bases teóricas para as guerras justas, onde ele apresenta algumas circunstâncias e situações em que as guerras e o uso de armas era possível pelo cristão. Uma coisa também muito importante a declarar nesse modus vivendi dos pagãos e dos romanos era a questão das diversões públicas, visto que o Império Romano, na sua origem, no começo, era simples, familiar e até certo ponto era um tanto austero. No entanto, com o passar do tempo, os costumes sociais passaram a ser relaxados e se corromperem. As festas passaram a ser cada vez mais ruidosas, mais violentas, mais exageradas e, às vezes, até orgiásticas. A intemperança, então, dominava o ambiente nessas festas a partir do alto da pirâmide, afetando todas as camadas sociais. Nessa situação, os espetáculos em arenas envolviam corridas de cavalos, corridas de carruagens e etc., exibição de gladiadores, que normalmente terminavam com muito sangue de animais, sangue de homens condenados pelo Estado e também pelos gladiadores que disputavam entre si a questão de vida e de morte. Então, isso gerava muito sangue e a sociedade foi ficando acostumada com isso, aplaudindo os espetáculos que cada vez eram mais violentos. Hipólito, novamente, pronunciando sobre essas questões de ética cristã, disse que a tradição cristã não aprovava que os cristãos participassem, sequer assistissem esses jogos ou essas diversões públicas, principalmente nas arenas. Clemente de Alexandria e Tertuliano também escreveram de igual modo, condenando esses espetáculos, mas Clemente acrescenta que um dos outros problemas é que essas atividades ou essas festividades normalmente estavam associadas a divindades pagãs. É nesse ambiente que a gente conhece, através de filmes, de literatura e etc. que você vê até hoje o monumento do Coliseu Romano. Bom, o Coliseu Romano não faz parte do período mais primitivo do cristianismo, mas faz parte do período primitivo do cristianismo. Ele foi construído por Tito Vespasiano, aquele mesmo general que invadiu e destruiu Jerusalém. Foi ele que construiu, quando o imperador, construiu o Coliseu Romano. E o Coliseu Romano tornou-se o principal palco desses espetáculos que acabamos de citar.
a questão da escravidão. Bom, a escravidão é coisa muito antiga, quase tão antiga quanto o homem. E também generalizada no mundo antigo, muito presente em todas as culturas antigas. A própria Atenas, ainda no seu período mais clássico, que tornou-se berço da democracia, no tempo de Péricles, por exemplo, era dito que havia mais escravos do que cidadãos livres. Portanto, era comum a escravidão em todas as culturas, inclusive na cultura judaica, embora a legislação mosaica oferecesse mecanismos de proteção à vida, como, por exemplo, a criação do ano do jubileu, ocasião em que muitos recuperavam os seus bens perdidos, inclusive a liberdade. E que dizer de Jesus e dos apóstolos? Eles não combateram. No Novo Testamento não há textos que combatam a escravidão. Não há. Embora eles, os Jesus e os apóstolos, apresentaram princípios de fraternidade humana com base numa ética governada pela justiça derivada do amor de Deus a todas as pessoas, inclusive aos escravos. Nesse caso da escravidão, como era comum e muito antigo e continuou sendo durante toda a Idade Média e a Idade Moderna, chegando aos períodos até o século XIX, incomum, né? Nesse caso, a Igreja procedeu com certa prudência e paulatinamente foi buscando amenizar essa indignidade chamada de escravidão. Muito embora a gente saiba que existem testemunhos antigos por parte da Igreja, como o de Agostinho e de Ambrósio, que ensinavam que os cristãos não deviam assimilar esse costume ou essa cultura, deviam assimilar, sim, os ensinos do Senhor Jesus Cristo e não tolerar a escravidão por ser ela uma degradação humana. Mas isso não foi um pensamento prevalecente no meio do cristianismo. Inclusive, quando, por exemplo, você vai ler, a exemplo, o Diário de Simonton, que é do século XIX, na América, que era mais predominantemente protestante, havia escravidão. E Simonton registra vários casos e também de violência praticada por cristãos com os seus escravos. Não é? E foi naquela época, inclusive, que Simonton era vivo, que a escravidão na América foi abolida. Não é? Houve a Guerra da Secessão, essa foi uma das principais razões, no ano de 1861 até 1865, não é? Com Abraham Lincoln. Aí os escravos tiveram a sua liberdade. No Brasil, a gente sabe que foi em 1888 com a Lei Áurea da princesa Isabel. Então, você percebe que esse assunto predominou nas culturas, ou predominar nas culturas antigas, durante milhares de anos, inclusive no ambiente cristão. Agora, como é que a Bíblia vai tratar esse assunto, o Novo Testamento? Como já disse, não era proibindo ou condenando a existência da escravidão. Porque Paulo mesmo, nas suas cartas pastorais, ele fala como os servos deviam obedecer aos seus senhores. E também como os senhores deveriam tratar os seus servos com justiça e dignidade. E Paulo, por exemplo, na carta aos Filemon, que era um escravo convertido, fica muito claro que Paulo dizendo para Filemon que, embora ele fosse escravo, em Cristo todos nós nos tornamos iguais.
perante Cristo. Tem uma outra questão, assim, de menos importância, mas é bom focalizar, que é a questão da filantropia. Porque no cristianismo antigo, os pobres, não é, eram tratados bem e acudidos pela igreja, mas principalmente, na linguagem bíblica, os domésticos da fé. Era um objetivo até de um ministério específico na igreja. Por isso, em Atos capítulo 6, a gente vê a designação apostólica de criar-se um grupo de homens para cuidar da filantropia, que foi os diáconos ou a diaconia. No final do segundo século da era cristã, ainda era usual se ver na igreja levantar coletas específicas para tratar dos necessitados. Este é um testemunho, por exemplo, de um pai da igreja do segundo século, que foi o Tertuliano, que registra: nessa caixa estava a economia da piedade, mostrando que havia o costume, como Paulo também menciona na carta aos Coríntios, de levantar uma oferta especial na igreja, nos cultos, para atender os necessitados da família da fé. Então, essa filosofia da bem-querência, com o tempo, na vida e na história da igreja, foi inspirando o surgimento de instituições que a princípio eram precárias, mas que foram desenvolvendo, fazendo nascer na sociedade cristã, principalmente, casas de hospitalidade, casas de cuidar dos enfermos, que no caso são as casas de saúde, futuros hospitais, casas de cuidado de viúvas, casa de cuidado de órfãos, de crianças, de anciãos, de pobres e necessitados de um modo geral. Então, isso é uma coisa que vai se desenvolver paulatinamente com o tempo na vida da igreja, mostrando que os cristãos tinham e davam atenção bastante relevante à questão das questões sociais, da filantropia cristã. E a questão das propriedades. Bom, havia propriedade privada ou não havia? O cristianismo aceitava isso ou não aceitava? É uma questão também relevante. Ter propriedades ou terras, no costume desde a antiguidade, era uma das atribuições do homem livre. Era direito do homem sobre os seus bens. Chega a época em que o homem que não tem propriedade não tem liberdade. Mas isso realmente, o apego ou o uso da propriedade privada sempre foi comum nas culturas. Se a gente for aplicar isso aos dias modernos, a gente vai perceber que existem ideologias, né, sociais e políticas que querem acabar com as propriedades privadas, tornando o Estado cada vez mais forte e o cidadão dependente do Estado. Mas eu não estou aqui para tratar dos assuntos de contemporaneidade. Mas vamos lá. O homem que nada possuía estava sujeito a ser escravo do outro que tinha, ou se tornar escravo do Estado. Esse direito era reconhecido e respeitado também pela igreja primitiva, embora em Jerusalém tenha havido um momento em que a igreja fez um experimento de propriedade não privada, mas de propriedade comum. Só que esse experimento, que é narrado no livro de Atos dos Apóstolos, vendiam, colocavam nos pés dos apóstolos e era distribuído em comum a todos para que ninguém tivesse necessidade, aquilo ali foi um experimento passageiro, aquilo ali foi uma experiência, que, por sinal, me parece, não deu de todo certo, porque já no início do problema, já aparece aquela questão de Ananias e Safira, mostrando que essa questão de ter tudo em comum
quase sempre torna-se uma falácia, uma vez que propriedade em comum, ou ter tudo em comum, é muito difícil ser aplicado ao ser humano, porque o ser humano é pecador, ele é egoísta. Então, em lugar nenhum do mundo isso dura a vida toda, ou tem-se um bom uso durante o tempo todo. Esse chamado comunismo, mesmo que seja cristão, ele tem suas dificuldades, porque o princípio é bom, mas o homem é mau. O princípio é salutar para todos, mas todos são pecadores. Então, inevitavelmente, vai se gerar problemas, e esse experimento de viver em comum foi feito em repetidas vezes, em repetidos anos e séculos, durante a história não apenas da igreja, mas na história das sociedades. Então, a gente percebe pela história que existiram sempre graves problemas nesse ponto. E o problema, no geral, é por causa do pecado do homem, a natureza do homem, que é egoísta e pecaminosa. Ele quer tudo para si, ou o máximo possível para si. Ele quer proteger também os seus familiares, não é? Então, esse problema digamos assim, é quase que eterno quanto é o pecado do homem. Acredito que isso foi amenizado pela igreja cristã, mas o experimento da igreja de Jerusalém me parece não ter durado muito tempo, e logo surgiram problemas, porque o próprio livro dos Apóstolos registra que houve uma fome, e a fome fez com que os próprios cristãos judeus ficassem desprovidos de alimento, não havia reservas. É assim então que Paulo e outros, como outros apóstolos, né, fizeram a coleta de filantropia nas regiões de Acaia, na Macedônia, etc. Em vários lugares da Ásia Menor também, para colher uma coleta para ajudar os crentes da Judeia, que, conforme o profeta Ágabo tinha anunciado, viria um tempo de crise, um tempo de fome, não é? Então, este realmente é um problema muito sério. Então, esse direito era reconhecido e respeitado pela igreja de Jerusalém, embora ela tenha feito um experimento de pouca duração. Jesus e os apóstolos combateram o apego às coisas materiais, a avareza, o egoísmo. Não combateram nem condenaram o direito privado à propriedade. Ensinaram a mordomia como sendo algo da parte de Deus, como sendo algo verdadeiro, justo, mas a pessoa é sempre dona de seus bens e de suas propriedades. Bom, nós vamos dar prosseguimento a esse assunto já, por favor.